Então, eu venho falar para vocês aqui da segunda parte, né, que lá no site da Câmara Virtual da Ordem tem a primeira parte, estudos de psicografia e necromancia. Então, na primeira parte eu já falei lá. Então, a segunda parte nós vamos tratar aqui da diferença entre a psicografia e necromancia. Então, a psicografia, a origem do termo psicografia vem do grego psique, que é alma, mais graphein, que é escrever. Popularizou-se com Allan Kardec, codificador do espiritismo no século XIX, mas sua prática é milenar. Os profetas bíblicos e os oráculos gregos já recebiam escrito inspirados. A natureza. Um médium se conecta com consciência de um espírito desencarnado. A comunicação é geralmente passiva e semi-mecânica. O médium é apenas o canal. Tem por objetivo trazer mensagem de consolo, instrução, revelação ou advertência. Aspecto ético. Só deve ser praticado com consentimento espiritual, em nome da luz, da verdade e da evolução. Nunca com fins de entretenimento ou manipulação emocional. Então você, quando for fazer, um dia estiver apto a fazer a necromancia, que é a comunicação com os mortos, você nunca deve fazer sem consentimento. Você tem que sempre pedir consentimento ao Eterno, porque Ele comanda tudo. E também esperando fazer essa comunicação sendo para a luz, para a verdade, para você evoluir, para você aprender as coisas. Não para você chamar o espírito, para você conversar e fazer pouco caso, fazer um teste, exemplo, para entretenimento e também para manipulação das coisas, entende? Na necromancia, origem do grego necro, morto, mais manteia, adivinhação. Mais antiga que a psicografia, presente no Egito, Babilônia, Israel antigo, Grécia, Roma, África e entre tribos ameríndias. Então também aqui tem uma citação da Bíblia, né? Em 1 Samuel 1:28, quando Saul consulta a feiticeira em Endor para falar com o espírito do profeta Samuel. Lá ele não conseguia, Deus não respondia mais ele, e ele foi procurar, perguntou se tinha alguém que tinha contato com os mortos, adivinhação, e falaram dessa mulher. Ele foi até ela e foi tudo revelado a ele por essa mulher. Perfeito? Está lá em 1 Samuel 1:28. A natureza. Uma invocação ativa, o magista chama diretamente o espírito. Então nisso envolve selos, objetos do morto, né? Horários lunares, que é aquele alinhamento lunar, né, com o planeta, uso de oferenda simbólica. Muitas vezes é feita para obter revelações, que eu falei, né, resolver mistérios, algum problema, trazer justiça ou receber instruções ocultas, mas não usar para manipular, fazer o mal, entendeu? Tirar vantagem. Isso vai ter uma consequência. Aspecto ético. Mais arriscado, atrair o que é mais arriscado, né? Se as pessoas fazem sem nenhuma proteção, entretenimento, com má conduta, sem ética, para fins de manipulação, vai atrair várias vibrações, né? Energias e espíritos trombeteiros, que falam, eguns, quiumbas e espíritos do mal, né?
exige, tem que ter intenção clara. Então você tem que ter uma intenção clara, você tem que se preparar nessa parte cerimonial. E a proteção mágica, e o mais essencial e o mais correto é ter o respeito máximo por aquele espírito que você está invocando ali, né, para você falar com ele. Deve-se invocar o espírito que não deseja ser perturbado. Então você não deve-se evitar a invocar o espírito que não deseja ser perturbado ou que não ascenderam em paz. Aqueles espíritos que não querem conversar com você, você não deve forçar. Você não deve perturbar essa vida. A parte 2 agora da ética espiritual que vai dizer isso. Então a comunicação com além é sagrada. Por isso deve seguir princípios espirituais firmes. Primeiro, consentimento e livre-arbítrio. Quer dizer o quê? O espírito deve aceitar vir, né? Porque se você forçar uma alma, é um ato de violência. Aquele espírito está sendo forçado, é uma violência astral, né, energética, que ele está sofrendo. Ele já passou por uma situação de sofrimento, que é da matéria para a vida da morte, e ainda as pessoas querem se aproveitar desse espírito, né? Então existe ética e tem que ter livre-arbítrio se ele quiser te atender ou não. Use sempre palavras como se for da sua vontade, da vontade do Eterno, né? Que é o Criador de tudo. Venha e se manifeste em presença e em paz também, né? Uma coisa que é importante, se as pessoas forem estudar isso e querer trabalhar nessa área da necromancia e psicografia, tem que estar bem alinhado espiritualmente e também não pensar em lucrar com o sofrimento dos outros, né? Psicografias comerciais que exploram luto ou curiosidade são profanações de comunicação espiritual. Os dons são para serviço de cura, instrução, elevação e nunca para riqueza ou fama vazia. A intenção tem que ser clara, bem nobre. Então, por que você quer falar com o morto, por exemplo, ou com os mortos? Por que você quer falar? Tem que ter uma intenção. Não é à toa que você vai fazer isso. Deseja o quê? Consolo? Quer sabedoria? Buscar cura, reparação de alguma questão, uma situação? Ou quer ser um curioso, um manipulador e ter controle sobre um espírito, né? Então o mundo espiritual é sutil. Ele responde não só às palavras, mas à vibração da alma. Respeito a dor e o tempo. Uma alma recém-desencarnada precisa de um tempo de transição. Evocações prematuras podem perturbar o processo espiritual daquela alma. Então, espíritos perturbados podem se passar por outros. Então, espíritos que já estão, que quiseram ficar presos na matéria, que saíram daqui perturbados e não se contentaram, se desprender da matéria, viram trombeteiros, eguns, quiumbas, obsessores, e esses que são curiosos, manipulador e quer trabalhar com controle ou tirar vantagem das pessoas, esses espíritos perturbados que vêm conversar com a pessoa, enganando-se, passando pelo espírito do que quem realmente morreu. Então, primeiro, discernimento e proteção são essenciais para você trabalhar com os espíritos. A preparação do médium ou do mago. Para se comunicar com além, o médium ou necromante precisa estar em estado elevado, nunca em desequilíbrio. Então ele tem que estar em estado elevado. Ele tem que estar em estado espiritual, em equilíbrio, a vida equilibrada, né? Não numa baderna, não pode ter vício. Tudo levado à casqueira a vida do cara. Não, aí vai vir perturbação só. Regras fundamentais. Estado emocional estável. Tem que ter nada de rituais com raiva, medo, tristeza profunda. Corpo limpo, o que? Banho ritualístico. Tem que fazer com ervas, alecrim, arruda, lavanda, manjericão.
Alimentação leve e jejum parcial no dia da prática, ou antes, né? Um dia antes faz e no dia da prática. Sem carne, sem álcool, sem açúcar, sem porcariada de comida que profana o corpo, sem droga, nada que te suje tua vida material, do corpo, físico, você não pode, não adianta. Mente limpa, evitar pensamentos, julgamentos, luxúria, ganância ou vingança antes da prática. Silêncio, observar um tempo de recolhimento, silêncio hora antes. Ordem no ambiente, o espaço do ritual deve estar limpo fisicamente e energicamente. Então, para você fazer um rito desse, com os mortos, tem que estar com um lugar próprio para isso, né? Não dentro da tua casa, se possível tem que ser fora lá, que você monta uma sala fora para fazer isso. E tem que ter super limpo o local, respeitoso, que em lugar não tem sujeira, sabe o que tem, né? O que se encosta em lugar sujo, lugar escuro, limpo, lugar claro, limpo. Limpeza fisicamente é todo local, né? Lavar o chão, às vezes com erva, alguma coisa, incensos que despacham os trombeteiros, os quiumbas e guns obsessores. E energeticamente também está bem limpo o ambiente. Né? Parte 4, que é a base da história e das tradições. Aqui nós chegamos que no Egito Antigo, os sacerdotes utilizavam o livro funerário, espelhos mágicos e unções especiais para a comunicação com os mortos conscientes. Como se pode ver, tem um livro dos mortos, que é o livro dos egípcios, que na verdade é um manual de instrução para a alma, para os vivos se comunicarem com ela. Na Grécia e Roma, a necromancia era praticada em templos subterrâneos chamados necromantion. Os magistas desciam nas escadas e faziam oferenda a Hades e Perséfone. Os celtas e nórdicos, os druidas comunicavam com os ancestrais através de troncos ancestrais, pedras sagradas e fogueiras espirituais. Né? Cada cultura é um jeito. O Volva, vidente nórdica, entrava em transe, no caso, né? A pessoa que era lá tinha todo, era designado esse tipo de questão, de falar com os mortos. A Volvo, ou Volva, e vidente, a vidente nórdica, ou vidente nórdica, entrava em transe com o tambor e invocava o espírito para visões. No judaísmo místico, também, na Cábala, o Ibur é a permuta voluntária entre as almas. Então, é o livre-arbítrio, né? Ibur, em judaico. Você quer conversar? Bem. Vem em paz, em nome do Eterno, tal. Dibur é uma possessão, né? Você quer possuir, quer forçar e vai se estrepar. Vai vir um monte de porcariada na vida da pessoa. Então é uma possessão indesejada. Os cabalistas usavam salmos, nomes de Deus e invocações com jejum para obter visões. Cristianismo primitivo. Muitos santos, monges, místicos comunicavam-se com os espíritos dos mortos. Isso foi feito até a Idade Média, quando a igreja começou a classificar tais práticas como heresia ou feitiçaria. A igreja católica, né, começou a perseguir as pessoas e dizer que aquilo ali era do mal, que era do diabo. Demonizaram tudo, né? Mas na verdade eles sabem a verdade, né? Eles têm lá os livros, acho que guardados, né, no Vaticano, com certeza. Mas para o povo não pode. Né? Então reprimiram essas coisas para o povo. Porque querendo ou não, você tem contato, você sabe das coisas acessando o outro lado. Fundamentação sagrada. Não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todo vive. Lá em Lucas 20:38 diz isso. Quer dizer o quê? Deus é Deus de mortos, mas também de vivos. Porque para eles não interessa se você está aqui vivo agora, com essa carne aqui, com essa carcaça, ou se você está morto. Para ele é tudo igual, não tem diferença.
Então essa frase aqui mostra lá, essa frase de Jesus, na verdade, de Jesus histórico, né, o verdadeiro, mostra que as almas continuam existindo, né? Então elas vivem, têm consciência e podem interagir com os vivos, se houver propósito elevado. Não o propósito medíocre, né? De você querer forçar e trazer por força maior, quebrando o livre-arbítrio. Daí vai vir outras coisas, te enganando, né? Na tradição hermética diz: tudo é mental, o universo é mente, nada realmente morre, apenas se transforma. Então, todos esses registros que tem é para abrir o mental das pessoas, né? Saberem de todas as áreas da vida, o que é do ocultismo, seja do cristianismo, seja da teologia, você tem que saber. E saber também separar essas coisas, né? Que cada um é uma história, e você tem que tirar a história correta. E tem que conhecer a verdade, né? Porque lá na Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitos esconderam, né? Demonizaram muitas coisas e falam que tudo é do demônio. Isso daí não existe. Então, meus nobres irmãos e irmãs, fico por aqui com mais essa parte. Essa daí é a segunda parte da necromancia e parte 5, né? Aqui da segunda parte. Depois vamos ter a outra parte que eu vou fazer, né? Que é instrumentos e ambiente sagrado. Aqui vai ter uma explicação mais técnicas, histórias, preparação do espelho negro, várias questões de estudos que eu fiz, que eu montei um estudo bem complexo aqui sobre essa questão. Até o próximo tópico, meus irmãos e irmãs.